Olá, pessoal, queridos alunos do SESC Cidadania, terceiro ano e supermédio. Mais uma aula de atualidades, pessoal. E essa semana o que mais pegou mesmo foi, né, a anulação dos processos que levaram à condenação do ex-presidente Lula, tá? Então, vamos que vamos. Eu coloquei uma perguntinha, né, como tarefa, tá, pessoal? Além da tarefa de História Geral, tem na parte final, vai ter lá duas perguntinhas sobre essa aula de atualidades, tá? Então, repito, vou trabalhar essa temática da realidade política brasileira, né? Porque, sem sombra de dúvidas, a notícia, na segunda-feira, caiu como uma bomba, né? Principalmente no meio político e no meio jurídico, né? Então, vamos tentar entender, né, pessoal, qual foi essa decisão, né, do ministro Edson Fachin. Bom, então vamos lá. Estou compartilhando aqui, ampliar. Bom, Fachin anula condenações de Lula, ok? Bom, para entendermos, né, o momento presente, a gente tem que entender, né, fazer um efeito retrô, né? Nós temos que entender que processos foram esses, né, que foram anulados, ok? Só lembrando que o juiz que julgou esses processos, né, é o ex-juiz atualmente, né, ele deixou a magistratura para ser ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro, e inclusive ele não faz mais parte do governo atualmente. Pois então, é, o ex-juiz Sérgio Moro, na época juiz, né, ele estava lotado ah, no, no desculpa, na Vara Criminal Federal de Curitiba, Paraná, tranquilo? Então, na distribuição dos processos, caiu para essa vara federal, para julgar, né, os processos. Quais processos? Né? Então, vejamos, pessoal, é, o ministro Edson Fachin ele vai anular os processos, todo o trabalho até chegar ao julgamento, né, a sentença e julgamento do Sérgio Moro. Né? Mas em relação ao quê? Né? O triplex no Guarujá, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, o sítio em Atibaia, as doações do Instituto Lula, da Odebrecht ao Instituto Lula, e a compra, né, de um grande terreno em São Bernardo do Campo, inclusive próximo à casa de Lula, de um grande terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula. Né? Olha aqui, pessoal, a condenação no processo do triplex, do apartamento triplex no Guarujá, né? A condenação chegou a 9 anos e 6 meses para o ex-presidente Lula, tá ok? Ele foi condenado por quais crimes? Corrupção passiva e lavagem de dinheiro, tá ok? Por ter recebido, segundo, né, os autos do processo, ele teria recebido uma propina da construtora OAS para que a OAS tivesse algumas vantagens dentro da Petrobras, né? Vantagens no campo dos serviços. Né? Então, a OAS teria dado uma propina ao ex-presidente Lula, e essa propina na forma de um apartamento ali no litoral paulista, né? Na praia do Guarujá. Bom, o sítio em Atibaia, pessoal, também foi motivo de uma propina, né? O sítio em Atibaia teria sido vantagens indevidas, não só da OAS, mas também da poderosa construtora, né, a Odebrecht. A Odebrecht, a OAS, por ter vantagens, né, dentro da Petrobras, né, a nível de serviço, etc., né, construções e tal, contratos milionários, né?
que acontece? Ele teria, né, de certa forma, recebido via propina e que deu no sítio em Atibaia. E por esse processo, ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, tá? Motivo: corrupção e lavagem de dinheiro, tranquilo? Bom, vamos então a processos que também foram anulados, né? Mas vieram bem depois. Uma doação, tá? Ao Instituto Lula. Seria mais ou menos o seguinte, né? A Odebrecht queria fazer uma propina e transformou, segundo a acusação, né, transformou a propina numa doação ao Instituto Lula, tá? Ao Instituto Lula, Instituto Lula conta toda a história do Lula, a biografia do Lula, é quase que um arquivo, né, da trajetória do Lula e do PT, né? Porque Lula e PT se misturam, né? Nasceram praticamente juntos, né? O Lula foi um dos primeiros fundadores do PT, etc, etc, tá? Bom, e também nós temos, né, a compra do grande terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula, lá no interior de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Só lembrando que o ministro Edson Fachin, ele entrou em 2015, né? O Juarez Barbosa, ministro do STF, aposentou, né? Surgiu a vaga, a presidente Dilma estava no poder na época e, então, ela indicou, né, o Edson Fachin. Tá? Bom, vamos que vamos. Vamos a uma cronologia para organizar mais, né? Eu fiz essa entrada, né, pessoal? Agora vamos organizar no tempo, tá? Veja a cronologia e entenda como o caso de Lula chegou até o momento, até essa semana. Tranquilo? Pessoal, essa parte aqui tem muito escrito, né? Mas eu vou tentar resumir ao máximo, né? Bom, vamos que vamos. O que temos aqui? Ó? Bom, primeiro houve a acusação, né? O Ministério Público, né? O Ministério Público, uma das funções do Ministério Público é acusar mesmo, né? Verificar, observar e acusar. Às vezes não pode dar em nada, mas é função do Ministério Público. No caso aqui, o Ministério Público Federal acusou em troco, né? Deu entrada a uma acusação, né? O Ministério Público acusou o presidente Lula por receber uma propina da empresa OAS, suposta vantagem no valor de 2.200.000. Tá? Teria sido convertida no apartamento do litoral paulista, ali em Guarujá. Tá? Seria 2.200.000. Tá? Seria o valor da propina em São Paulo. Como eu já falei, a OAS teria vantagens no esquema lá do Petrolão. Então, o segundo momento, né, no dia 12 de 7 de 2017, mais uma acusação, né? Ou melhor, desculpa, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente por 9 anos e 6 meses de prisão por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionado ao triplex do Guarujá. Então, o primeiro processo ele já foi condenado, tá? E a pena definida. 3. Nós vamos ter o quê? No dia 24 de janeiro de 2018, está se aproximando, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, sediado ali em Porto Alegre, analisou a apelação da defesa do presidente Lula, ou seja, o presidente Lula foi condenado no caso do triplex, né? E aí a defesa de Lula entrou com recurso, né, e pediu o quê? A segunda instância, tá? E a segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, tá? O colegiado decidiu, quer dizer, consentiu com a decisão do Moro, né? E aí, o que aconteceu? Além disso, né, além de consentir, né, aumentaram a pena, né, que passou para 12 anos, se eu não me engano era 9, né, passou para 12 anos e 1 mês de prisão, no início com a prisão fechada, regime fechado, tranquilo? No dia 4, né, do 4 de 2018, o STF, o plenário do STF, decidiu, após mais de 11 horas de sessão,
A votação foi extremamente apertada, foram votos 6 contra 5, né, negando o habeas corpus ao presidente Lula. A defesa do Lula entrou com um pedido de habeas corpus. A perspectiva aqui era o Lula, né, responder em liberdade, tal, tal, e não perder a elegibilidade, ou seja, o Lula poder participar do processo eleitoral, né? Mas o STF, de forma apertada, votação apertada, negou o habeas corpus, né? Bom, no dia 7/11 de 2019, o STF concluiu a votação da prisão em segunda instância, tá? Por 6 votos a 5, os ministros derrubaram a prisão após condenação em segunda instância. Aqui o Lula já estava preso, passou aqueles meses preso, né? E no momento bem posterior, agora, o ano passado, ano retrasado, né? Em 2019, o STF meio que voltou atrás, né? O próprio STF havia decidido em prisão, né? Depois da condenação em segunda instância, recuou, né? Terminou recuando, né? E derrubou a prisão após condenação. Aí o Lula se torna livre, né? O Lula se torna livre, né? Bom, mas enfim, eu fiz mais análise aqui em cima mais do primeiro processo, ok? Porque senão ia estender muito, né? Cheio de dados, segundo processo, terceiro processo. Mas uma coisa ficou muito clara aqui, né? O presidente Lula, o ex-presidente Lula, não pôde participar do processo eleitoral em 2018. Não pôde, né? E isso no plano político. Você vê que a esfera, né? Você tem dois polos aqui: o polo jurídico, né? A briga, a disputa jurídica, né? E do outro lado você tem o palco político, né? Bom, mas enfim, Lula então ficou fora do páreo eleitoral, tá ok? Bom, aí o que temos, pessoal? Algumas perguntas e respostas sobre a decisão, tá? Do ministro Edson Fachin, que foi pronunciada agora segunda-feira, né? Foi publicada, tá? Então, o que que acontece? Bom, primeira das perguntas, né? A anulação das condenações de Lula vale para quais processos? Vale para todos os 4 processos, né? O triplex do Guarujá, né? Que o Lula tinha sido condenado tanto na primeira instância como na segunda, né? O processo do sítio em Atibaia, né, que foi, segundo a acusação, propina, né, da Odebrecht e da OAS, tá? Também primeira e segunda instância, né? O terceiro processo da propina de cerca de 4 milhões, mais ou menos, da Odebrecht para comprar, disfarçado, né? Segundo a acusação, foi uma grana disfarçada para o Instituto Lula. E o quarto processo seria o quê? A denúncia do Ministério Público Federal de irregularidades. A gente não sabe os detalhes, né? A gente não tem acesso aos autos do processo. As irregularidades na compra desse terreno em São Bernardo do Campo, tá? O Ministério Público Federal identificou algumas irregularidades, né? Bom, então é isso. Todos esses 4 processos estão cancelados, né? Estão não reconhecidos, tá ok? Bom, o que que acontece? São anulados esses processos. Aí a segunda pergunta: por que o ministro Edson Fachin decidiu anular tais condenações, né? Depois de tanta coisa, passar pelo juízo lá de Curitiba, depois passado lá pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, primeira e segunda instância, tal, tal. Depois de tudo, né? O ministro diz: olha, estão anulados todas as sentenças e todo o processo, né? Por quê? Porque o ministro Edson Fachin concluiu, ao ler tudo, né, e ele demandou muito tempo, ele concluiu que as supostas irregularidades, né, do ex-presidente Lula, nos 4 momentos aqui que eu expliquei, as supostas irregularidades, né? Por que eu falo supostas? Né? Porque
o ministro Edson Fachin, ele não julgou o mérito, ele está julgando o processo, né? Ele vai dizer que o foro para julgar, né, esses processos todos não seria em Curitiba, né? Por quê? Porque as possíveis ou supostas irregularidades do presidente Lula, né, não têm conexão direta com os desmandos internos da Petrobras, né? O que aconteceu na Petrobras, né? Então, diante a esse quadro, né, os processos eles têm que ser julgados, sim, mas na Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal, que envolve os casos da Petrobras, e não lá Curitiba, né, no Paraná. Então, por conta disso, então, o ministro Fachin ele identificou um grande vício processual, de origem, inclusive, de origem. Né? Bom, terceira pergunta, qual a relação que o ex-juiz, qual a relação com o ex-juiz de tudo isso? O que toca no ex-juiz Sérgio Moro? Pois então, pessoal, o que a defesa do presidente Lula, né, já vem afirmando há um bom tempo, né, que o juiz Sérgio Moro, no seu tempo, né, ele não foi imparcial. Ele não foi imparcial. Bom, primeiro, Edson Fachin fala que houve um vício processual porque não houve o critério do juiz natural. Né? O juiz natural teria que ser do Distrito Federal e não de Curitiba. E a defesa do Lula, né, defende a ideia de que, durante o tempo todo, o juiz Sérgio Moro foi parcial, ele não foi isento, ele não foi neutro, né? Ele foi movido por alguma pretensão e vai por aí afora, tal, né? O pessoal que não gosta muito do Moro, né, vai dizer, a prova é tanta que ele foi ser ministro de um governo de oposição ao petismo, né? Então ele, né? Bom, mas isso aí é no campo da política, da interpretação política desse processo, tá, pessoal? Bom, aí vamos para a quarta perguntinha. Com a anulação desses processos, Lula agora é considerado inocente? Não, tá, pessoal? Não. A posição do ministro Edson Fachin, tá? Foi no sentido processual, tá? Inclusive, os autos do processo vão ter que ser deslocados lá de Curitiba para o Distrito Federal. Tranquilo? Então, o Fachin ele não julgou aí o mérito, tá? Ele só julgou o processo, tá ok? Então, é isso, tá? Com anulação, Lula agora é considerado inocente? Não. O processo vai rolar, todos esses processos vão rolar agora lá no Distrito Federal, na Justiça Federal do Distrito Federal. A quinta pergunta: o que acontece com o processo em que Lula pedia suspeição de Moro, né? Bom, o ministro Edson Fachin, ele alega a perda de objeto, né? Ou seja, não cabe agora ficar, não precisa, a posição dele, a posição dele, não precisa julgar a parcialidade ou não do ex-juiz Sérgio Moro, porque concluiu-se que o que ele fez, né, o processo todo não era para ele fazer, né, era para quer dizer, a distribuição não foi culpa dele, né? Ele julgou ao modo por conta de ter chegado lá todos esses processos. Pois então, mas esse entendimento, tá, pessoal, não pode ser o mesmo dos outros ministros da corte, tá? O STF, possivelmente, nós vamos ter muita divergência, né? Muita divergência, possivelmente. Ou seja, o que eu quero dizer é que ministros da corte vão achar, sim, que o juiz Sérgio Moro não foi dotado de imparcialidade nesse processo todo, né? Tranquilo? Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes já se posicionou, né? Já se posicionou, ele acha que o Sérgio Moro, sim, agiu, né? Em vários momentos, né? Fugindo da imparcialidade, tá ok? E quando esses processos chegam a Brasília? Logo, logo, né?
a Justiça de Curitiba Federal vai mandar para Brasília. E aí que está, né? Quem vai julgar lá em Brasília é que vai verificar se as provas, né? Se as intimações, né? Se as audiências vão servir para agora, né? Para ser julgado agora por um novo juízo, tá? Então vai depender de quem vai pegar agora, tá ok? Bom, e há possibilidade de alguns desses supostos crimes do presidente Lula, né, prescreverem, né? Só explicando, quando prescreve uma ação criminosa, né, pessoal, tá? O que é um processo, né, de uma ação criminosa, vamos dizer assim? Prescreve é o seguinte: a justiça não tem mais como julgar, passou do tempo, passou do tempo. Logicamente que o acusado sempre termina ganhando com isso, né? A pergunta então é: esses supostos crimes do ex-presidente Lula pode prescrever? Olha, o primeiro do triplex, possivelmente sim, pode prescrever a partir do ano de 2022 agora, o ano que vem, tá? Por quê? Porque como ele tem mais de 70 anos, cai pela metade, né? O tempo. Aí pode prescrever esse primeiro. Agora os demais vão demorar mais tempo, ok? Bom, mas aí a gente vai para o campo político, pessoal. Lula, então, entra no jogo, né, político para as eleições do ano que vem. Né? No ano que vem nós vamos ter eleição para a presidência da República. Né? E aqui tem algumas figuras aqui que todo mundo sabe que possivelmente vai lançar candidatura. Né? Até do apresentador aqui, o Huck, né? Ele, né, não esconde o desejo dele de fazer, né, uma composição aí. Alguns já até falaram, ele com o Moro, né, tal, lançar uma chapa, né, para concorrer à presidência da República, né? Você tem aqui o João Dória, né, governador de São Paulo, né, que era um aliado do presidente atual Bolsonaro, né, e depois os dois romperam, né, e o João Dória, né, está correndo aí com a vacina, inclusive ganhou uma certa graça aí, porque saiu primeiro com a vacina, não é assim? Nós temos aqui o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, o Ciro Gomes, que também é uma figurinha, né, recorrente aí na política, foi governador, deputado federal, papá, foi ministro, né, ele foi ministro, se eu não me engano, uma vez ou duas vezes. É um forte candidato, né? O Ciro Gomes é um forte, porque ele já está em campanha há muito tempo, né? Dialoga com vários partidos, etc, etc. O Dória também tem o seu eleitorado, e o Lula? E o presidente Lula? O presidente também tem seu eleitorado, né? Também tem seu eleitorado. Então, está muito cedo para dizer se vai ocorrer uma polarização, né? Se nós vamos ter, num polo, né? O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tentando a reeleição, sendo um candidato extremamente forte, e no outro polo, o presidente Lula, a volta do Lula, né? Então, assim, é muito cedo para dizer que vai ser só essas duas opções, né? As duas fortes opções, essa polarização, né? Tem gente até adiantando, o segundo turno vai ser Bolsonaro e Lula, né? Está muito cedo para chegar a essas conclusões, ok? Bom, e aqui nós estamos finalizando, tá? Nossa aulinha de atualidade dessa semana com essa temática nacional, tá? E é bom para que vocês acompanhem daqui para frente os desdobramentos, né? Desse fato que iniciou a partir de segunda-feira, quando o ministro Edson Fachin, né, anulou os processos da Lava Jato em Curitiba. Tá ok, pessoal? Pessoal, então, agradeço e não deixem de fazer a questãozinha lá da prova, da tarefa, tá, pessoal? Sobre atualidades, ok? Então, vamos encerrando aqui. Então, vamos que vamos. Obrigado, pessoal.